Começamos aqui, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, tá? Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio aí do podcast Desencanando, tá bom? Meu nome é Will Colantes. E eu sou o João Pedro Pazeto. No episódio de hoje, nosso tema é como começar sem dinheiro, tá? A pessoa que não tem grana para investir ali, nós vamos falar é como começar do absoluto zero. Começar e ir crescendo ali, tá bom? Mas antes de entrar nesse tema, nós vamos saber ali, o João vai explicar um pouquinho de como veio esse nome aí, Desencanando, e depois ele vai falar um pouco aí quem é o João e tal. Vamos lá. Esse nome, o Desencanando, eu já venho com esse nome já há bastante tempo, né, na cabeça. Porque a gente pode assimilar essa palavra desencanando, que entra em uma parte como se fosse encanamento, com uma gíria, né, como desencanar. Que quando uma pessoa está muito encanada com alguma coisa, ela está muito fixada naquilo, né? E às vezes ela está com algumas dúvidas. Então, o nome Desencanando, que eu havia pensado para esse podcast, é justamente para isso, para poder ajudar as pessoas a tirar de ideia algumas coisas, né, que é o intuito desse podcast, poder ajudar aquelas pessoas a poderem ingressar nessa parte da hidráulica, a gente poder dar algumas dicas, dar algumas sacadas, tirar algumas dúvidas das pessoas, para que elas possam, assim, ingressar nessa área da hidráulica, tirar um pouquinho do receio de como elas podem começar, do que elas têm que fazer para iniciar nessa jornada. Então, basicamente é isso. Esse podcast foi pensado justamente para ajudar as pessoas a ingressar no mundo da hidráulica e também aquelas que já estão no mundo da hidráulica, que nós possamos, assim, tirar algumas dúvidas, dar algumas dicas para que eles possam melhorar cada vez mais e se tornar melhores técnicos da hidráulica. Tá certo, João. Então, assim, o que você está me dizendo é que a ideia aqui, você teve essa ideia de fazer o Desencanando para poder ajudar a galera, né? Então, eu acredito que aqui nós vamos ter o tema aí, como começar sem dinheiro, como conseguir o primeiro cliente, várias dicas dessas aí que vão ajudar no dia a dia de quem quer começar, que na verdade não precisa de muito, né? Se for ver, não precisa de muito, certo? Exatamente. A gente vê que tem muitos profissionais que às vezes realmente tem muitas, por exemplo, muitas ferramentas que facilitam sim o trabalho da pessoa, mas para você começar, assim como eu comecei há mais de 9 anos atrás aí, realmente você não precisa de muito para começar. E nesse podcast a gente vai mencionar um pouquinho de como uma pessoa pode começar mesmo com pouco, seja pouco em sentido financeiro ou pouco em visibilidade no mercado. Certo. João, agora, antes de começarmos ainda, me fala um pouquinho do João. Como o João começou, como foi a trajetória para chegar até aqui e criar agora? Qual é a sua bagagem para chegar aqui e criar aí o Desencanando, que eu acredito que vai ajudar milhares de pessoas aí que querem empreender nessa área? Então, quem é o João? O João, hoje, né, eu, depois de 9 anos de mercado, posso me dizer que sou um técnico consolidado, mas no começo não era assim. Eu comecei aí, aprendi a parte hidráulica com o meu pai. Meu pai, ele é representante comercial, representante comercial desde que eu me entendo por gente, é até hoje, mas lá no começo ele começou com algumas manutenções, com algumas instalações pequenas, e ele ia me levando junto quando tinha algumas dessas manutenções, que não eram muitas, mas mesmo assim ele acabava me levando, e eu fui pegando gosto pela área, fui gostando cada vez mais, que era cada dia um desafio diferente. E é isso que me motiva ainda até hoje, né? E a partir dos 15 anos, quando eu estava no ensino médio, eu tomei a decisão de começar a trabalhar, ingressar nessa área, trabalhando mais sozinho, assim, porque o meu pai, como ele é representante, começou a ter muitos clientes, então ele viajava bastante, às vezes ele não estava aqui na cidade, então não podia deixar os clientes na mão, então o que eu fazia? Pegava minha bicicleta, que eu tenho até hoje aqui guardada, colocava a mochila nas costas cheia de ferramentas, já com algumas peças também para poder chegar na casa do cliente, já fazer o conserto ali, deixar tudo pronto. E foi assim que eu comecei, cara. Era um pouco tímido, pouco não, posso dizer que era bastante tímido. Melhorei isso com o tempo, mas no começo não foi fácil. Me lembro até que
essa semana que passou agora, fui na casa de uma cliente. Ela até falou comigo, você lembra de mim, João? Eu falei, ah, não lembro. Falou assim, quando você era pequeno, você ia de bicicleta lá na minha casa para poder fazer uns concertos. Aí que eu lembrei, ela me falou onde que ela morava. Né? Mas isso tudo foi muito necessário na época. Então, coloquei a coragem na frente, meti a cara a tapa, por assim dizer. Mesmo não tendo tanto assim um recurso para poder chegar na casa da pessoa como um carro, uma moto que facilita, ia de bicicleta mesmo. Não tinha muitas ferramentas para começar, mas eu tinha a coragem de ir até a casa do cliente e tentar resolver o problema da melhor forma possível, com aquelas ferramentas que eu tinha, com o conhecimento que eu tanto adquiri com o meu pai, que foi a base para mim começar, e também no decorrer do tempo, a gente vai mexendo numa coisa, mexendo em outra, vai pegando a manha das coisas assim, por assim dizer, e vai melhorando com o tempo. E hoje, 9 anos depois de quando eu comecei sozinho, com 24 anos, hoje minha agenda, assim, todos os dias, graças a Deus, muito bem, está muito cheia. E hoje eu tenho a minha loja também, em sociedade com a minha irmã, isso já faz um pouco mais de 2 anos, a gente tem uma loja no centro da nossa cidade, que é focada justamente na hidráulica, que é onde está aqui o logo, Pazeto Soluções Hidráulicas. Então, a nossa especialidade aqui na nossa cidade é justamente essa, a hidráulica, seja pequenos reparos, reparos maiores e também a instalação. Ah, legal, cara. De onde que você é mesmo? De onde é a sua loja? Orlândia é uma cidade do interior de São Paulo. Fica a 50 quilômetros de Ribeirão Preto, uma cidade um pouco mais conhecida. Não, legal. E a loja é a loja física, certo? Isso, a gente tem uma... também. Exatamente, era uma loja que era na garagem da nossa casa, na frente, assim, da nossa casa, quando meu pai começou. Mas era uma loja muito pequena, era uma loja de bairro. E aí, a minha irmã entrou, assim, de cara nesse negócio, mesmo estando ali na garagem da nossa casa. Mas aí, eu cheguei agregando tanto a parte de mão de obra e um conhecimento maior, e a gente alavancou para poder conseguir agora ter uma loja um pouco maior, no centro da cidade. Qualquer dia eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo lá para postar para o pessoal ver também de como que é lá, né? E é isso. Cara, diante do que você está falando aí, a gente pode ver que, assim, existe, nossa mente, ela nos sabota a cada momento, né? Então, existem muitas objeções de pessoas que falam, pô, mas eu estou muito novo para começar, eu estou muito velho para começar. O que você diria para essas pessoas, assim, que acham que a idade, ele vai dificultar a trajetória, assim? Cara, a questão de idade nunca é um empecilho, né? Se a gente for pensar uma pessoa mais velha, comparado comigo, quando eu tinha 11 anos, para começar a aprender, uma pessoa mais velha é muito mais capacitada em aprender, vai conseguir aprender mais rápido, vai conseguir colocar em prática. Então, assim, a idade, ela não é um empecilho. Porque se eu conseguir lá com 11 anos começar a aprender, com 15 anos, sem ter, assim, um conhecimento muito grande, e uma bagagem muito grande, não é empecilho. E pelo contrário também, né? Assim, a gente for pensar na questão de uma pessoa mais velha, eu quando era mais novo, eu chegava às vezes na casa do cliente, ele já ficava meio receoso, sabe? Ficava, será que ele vai dar conta? É muito novo. Isso posso te falar que aconteceu até uns 2 anos atrás, né? Que as pessoas às vezes achavam que tinha 17, 18 anos, e é muito difícil você ver alguém com uma idade muito baixa nessa área. Mas uma pessoa que tem uma idade um pouco maior do que a minha, ou uma idade similar à minha, isso não vai ser um empecilho, desde que a pessoa tenha um conhecimento, saiba realizar o trabalho da forma correta, consiga fazer tudo de acordo com o que deve ser feito, com certeza a idade não vai ser empecilho nenhum. Pô, legal, cara. Então vamos lá. Vamos ao nosso tema. Vou te mandar duas perguntas, pode compilar em uma, ver que fica melhor para você. Hoje a gente tem, cara, muitas pessoas que estão numa condição aí ruim, vou dizer ruim, desempregados, não tem a grana às vezes para investir no negócio, para começar a empreender, ou já trabalha na área até da hidráulica, mas falta ali um valor para poder começar a ir até o cliente, tudo isso, cara. Às vezes até a condução de ir ao cliente é complicado, toda essa parte de ferramentas para poder começar. Então, vou te mandar assim, ó.
veio também a pandemia, né? A pandemia quebrou muitas empresas, deixou muita gente ali sem grana mesmo. Então, assim, duas coisas. Primeiro, como começar sem dinheiro, cara? Como começar sem dinheiro? Segundo, como você começaria sem dinheiro ali? Qual que é a dica que você dá para essa galera aí que quer começar, mas não tem a grana, não sabe por onde, não tem ali de onde tirar mesmo, tá? De onde tirar mesmo. Inclusive, nós tivemos aí até alunos que queriam entrar para o mestre da hidráulica, né? Os mestres da hidráulica, mas ali estava sem grana, esperando receber um valor e tal, enfim. Como começar, cara? Explica, fala um pouco aí sobre isso. Cara, posso falar assim, primeiro vamos começar assim, ninguém mora numa casa em que é isolada de todas as outras casas, ninguém mora sozinho. Então, uma pessoa, se às vezes ela pode pensar que não tem clientes para poder iniciar, ela vai ter os seus vizinhos, ela vai ter os seus parentes, se às vezes ela tem os parentes na mesma cidade, tem os amigos, os conhecidos. Então, você pode começar por essas pessoas, para ser os seus primeiros clientes. Você não vai precisar, às vezes, ir muito longe, você não precisa ter um carro, você não precisa ter uma moto, assim como eu comecei de bicicleta, se às vezes a pessoa tiver uma bicicleta que seja, pode começar também. Ninguém vai, às vezes, começar lá de cima. Então, eu começaria captando clientes, morando, os clientes, os meus vizinhos, as pessoas que moram perto da minha casa, para começar a ter esse cliente, porque eu tenho certeza que pelo menos em uma dessas casas vai ter algum problema, seja numa torneira, numa válvula, numa caixa d'água, num vaso, alguma coisa assim vai ter de problema. E às vezes a pessoa não sabe onde encontrar um profissional para poder realizar esse serviço, você dando a cara para a pessoa, mostrando que você sabe realizar esse trabalho, já é um bom começo. Então, eu começaria dessa forma, buscando, assim, saber dos meus vizinhos se algum deles está precisando de algum conserto. Agora, falando no caso de valores, de ferramentas, a pessoa não precisa ter muitas ferramentas para começar também. Eu até fiz um vídeo mostrando que a pessoa pode começar com 4 ferramentas simples. Uma chave de fenda, uma chave de grifo, ou uma chave de cano, como alguns conhecem, um alicate de pressão, um alicate bomba d'água e um alicate convencional, né? Então, com esses, uma pessoa já consegue fazer um conserto aí de uma torneira, de um registro de chuveiro, de uma válvula de descarga, dependendo do problema que tiver com a válvula de descarga, que alguns problemas exigem chaves específicas, mas a maioria dos casos aí você consegue fazer com uma dessas ferramentas. E são trabalhos que você consegue fazer de forma rápida e que são muito rentáveis. Aqui na minha cidade, por exemplo, é uma cidade que tem 110 anos, se eu não me engano. Aqui existem muitas válvulas que são antigas. E muitas dessas válvulas eu conserto com 2 ferramentas, 3 ferramentas no máximo. E faço o conserto aí, dependendo da válvula, de 5, 10, 20 minutos. E posso cobrar aí R$ 100, R$ 200. Então, a pessoa começando com poucas ferramentas, começando a fazer os seus primeiros serviços com essas poucas ferramentas, com certeza depois ela vai conseguir ter outras ferramentas para que ela consiga melhorar cada vez mais, fazer serviços maiores, fazer serviço de forma mais rápida, de forma mais segura. Mas para a pessoa começar, realmente não precisa de muito. Vamos por assim dizer, se a pessoa tiver R$ 200, ela já consegue ter muitas ferramentas que tranquilamente ela vai conseguir fazer muitos trabalhos. Tá, R$ 200, então, se eu for começar hoje, R$ 200 investindo, eu compro todas as ferramentas que são necessárias para poder iniciar. Exatamente, às vezes até menos, dependendo de onde a pessoa for comprar, dependendo da qualidade da ferramenta que a pessoa for comprar. R$ 200 no máximo a pessoa consegue estar comprando ferramentas boas e já realizar muitos concertos com essas ferramentas. Tá, mas me dá uma ideia aí. Então eu preciso de R$ 200, cara, mas eu não tenho esses R$ 200 hoje. Como ideias aí para poder investir aqui para começar? Pegar, arrumar esses 200 aqui para começar. Pessoa que não tem essa condição, não tem saída ali, como você conseguiria isso, valor? Então, hoje em dia é muito facilitado para que a gente consiga, seja comprar algum item, comprar alguma ferramenta, comprar alguma coisa para a gente. Acredito que a maioria aí vai ter um cartão de crédito, né? Então,
a pessoa conseguindo comprar essas ferramentas, seja no cartão de crédito, dividindo, por assim dizer, a pessoa, assim que ela comprar, ela já vai conseguir realizar os seus primeiros concertos. E aí ela vai conseguindo juntar esse dinheiro para que ela consiga pagar essas ferramentas lá na fatura do cartão. E assim ela consiga começar nessa área, porque o começo, assim que você começou, certamente clientes vão aparecendo cada vez mais, né? Então, pessoa que não tem, às vezes, uma condição muito boa para começar, se ela tiver um cartão de crédito, ela consegue comprar uma, duas ferramentas, três ferramentas que seja, para que ela consiga ingressar e começar ali nos pequenos reparos. Uma ideia que eu tive aqui agora é até, às vezes não tem um cartão de crédito, o cartão de crédito não dá para passar mais, é arrumar um patrocínio, né, cara, de algum parente, alguma irmã, alguém ali, para emprestar esse valor, porque assim, João, por exemplo, estou investindo R$ 200 aqui agora, cara, beleza, e aí, de serviços que você faz aí, pela média que você tem, trabalhando aí, conseguindo clientes e tal, com as dicas que você deu, quanto tempo recupera esses R$ 200 aqui? Isso vai depender muito da região onde a pessoa mora. Por exemplo, por que eu falo de região? Aqui na minha cidade, se eu for vou te dar um exemplo, acho que eu conversei com um casal que eu fiz amizade lá em Brasília, eles me relataram uma vez que eles chamaram um profissional para fazer um conserto de uma torneira. O mesmo trabalho que o profissional realizou lá na casa deles, nessa torneira de cozinha, eu realizo esse trabalho com duas ferramentas, uma chave de fenda e um alicate bomba d'água. Aqui, eu cobro R$ 50 para fazer esse trabalho, porque é uma cidade pequena, né, não tem um deslocamento muito grande. Quanto tempo você leva? Para realizar esse trabalho, 5 minutos no máximo de trabalho, vamos dizer assim, de mão na massa ali mesmo. Às vezes pode dar um imprevisto ou outro e dar os 5 minutos, mas muitas vezes eu faço em menos tempo. Esse mesmo trabalho, lá em Brasília, que esse casal de amigos comentou comigo, o profissional cobrou R$ 180 para estar realizando esse trabalho. Então, por isso que eu... investimento, né? Exatamente, já é quase o valor total aí do investimento dos R$ 200. Então, vai depender muito da cidade onde a pessoa mora, da região, de qual que é geralmente o valor que os profissionais cobram. Né? Aqui eu sei o valor que eu posso cobrar, que os profissionais cobram, porque eu já trabalho há muito tempo aqui e tenho uma noção de valor. Então, a pessoa às vezes vai ter que, talvez, começar cobrando um pouco menos, mas mesmo assim são trabalhos rápidos, que a pessoa consegue fazer muitos em um dia e até passa do valor do investimento inicial. Não, legal. Nós vamos chegar aí nessa parte ainda da demanda e tal. Mas me fala uma coisa, cara, de forma específica, assim, desses R$ 200 investido em ferramenta, quais seriam essas ferramentas? A pessoa pode comprar aí uma chave de fenda para poder estar tirando os parafusos de válvula, registro, torneira. A pessoa pode estar comprando uma chave de cano, um alicate de pressão ou um alicate bomba d'água. E eu, particularmente, prefiro o alicate bomba d'água, mas tem pessoas que preferem o alicate de pressão, e aí vai muito do costume. Um alicate de bico seria muito bom também, para a pessoa estar utilizando. Um alicate convencional, que muitas vezes aí o alicate bomba d'água já vai fazer o trabalho do alicate convencional. E também a pessoa pode estar comprando uma coisa que eu vejo que é muito importante, mas não é totalmente necessário, que é uma serra. Uma serrinha daquelas amarelinhas, provavelmente você já deve ter visto, aquelas starrete. Ela é muito importante. Às vezes você vai fazer um conserto aí de um tubo de vaso, que é um conserto muito rápido e que você consegue ter um retorno muito, muito bom. Às vezes pode cobrar aí de R$ 80 a R$ 100 para fazer um conserto, uma troca de um tubo de vaso. E vai demorar 10 a 15 minutos para estar fazendo. Então, basicamente seria essa, uma chave de fenda, uma chave de cano, uma chave de grifo, um alicate bomba d'água, uma chave, uma serra e um alicate de bico. Legal. Basicamente, essas 5 a pessoa já consegue realizar muitos e muitos, muitos trabalhos. E isso aí dá para encontrar em loja de materiais de construção ou Mercado Livre mesmo, né? Isso, no Mercado Livre você consegue encontrar de forma fácil, material de construção também.
A vantagem de você comprar numa loja de material de construção é que você comprou, já pegou e já pode já sair fazendo os primeiros trabalhos. Mas são ferramentas fáceis de encontrar. São ferramentas aí que, às vezes, você não precisa comprar nenhuma loja de material de construção. Você pode comprar aí, até dependendo do mercado, você consegue estar comprando. Legal. A ideia de pesquisar um pouquinho mais é economia, né? Aqui no Mercado Livre e tal. Exatamente. Se a pessoa tem um tempo aí, às vezes quer economizar um pouco mais, mas não tem problema, vou começar daqui uns 2, 3 dias. Tudo bem, mas se a pessoa já quer começar na hora, ela pode estar comprando uma loja de material de construção. Muitas das vezes não vai ter um preço muito diferente. Posso dizer isso porque eu compro ferramentas aqui na minha cidade, comparo o preço, tanto na internet como nas lojas que tem aqui. Claro que eu prefiro dar preferência para comprar aqui, que eu já consigo pegar a ferramenta para já fazer o trabalho. Mas a pessoa pode comprar dessas duas formas, seja na internet, na própria cidade. Encontra de forma fácil. Então vamos lá. A gente conseguiu dar algumas dicas aqui. O cara vai lá, conseguiu os 200, investiu, comprou as ferramentas. Cara, tem algumas situações, tá? Ao meu ver, que deve acontecer. Você chegou no cliente e aí tem a peça de reposição. Muitas das vezes o prestador de serviço ele tem que comprar essa peça para depois cobrar do cliente, não é isso? Como fazer nesse caso aí? Ou não é? Me explica um pouquinho. Então, como que eu faço aqui no meu caso? Eu consigo estar com o conhecimento que eu tenho, só de bater às vezes o olho, eu chego na casa do cliente, eu bato o olho, já sei que peça que é, e antes o cliente vai me comentar, falar assim, olha, estou com um problema numa válvula de descarga, ela está acontecendo, por exemplo, ela está travando, eu aperto, ela não para de sair água e chegou a esgotar a minha caixa d'água. O que eu peço para o cliente? Falo para o cliente, se você tiver WhatsApp, manda uma foto para que eu saiba qual o modelo da sua descarga, para que eu já consiga levar a peça e já realizar esse trabalho. Então, o cliente ele me fala, me manda uma foto, muitas das vezes me manda um vídeo para ver exatamente o que está acontecendo, e aí, o que eu faço? Eu já levo as peças, tanto para ganhar tempo, para mim, para não ficar perdendo tempo de voltar na loja para poder pegar a peça e retornar para fazer o trabalho, como eu ganho tempo para o cliente também. Não preciso deixar o cliente esperando. E outra, eu não preciso deixar na mão do cliente para que ele vá comprar a peça. Às vezes ele pode comprar a peça de forma errada, e aí acaba atrasando mais ainda o seu trabalho, porque, querendo ou não, tempo é dinheiro. A gente não pode estar perdendo muito tempo, tempo que a gente poderia estar fazendo outras manutenções. Então, eu acabo agregando esse valor, entendeu? Então, eu tenho aí, como eu tenho a minha loja, que eu tenho as peças na minha loja, o cliente, tanto eu vou ganhar, assim, fazendo o serviço, como eu vou acabar ganhando um pouco ali nas peças também. Entendi. Mas aí, por exemplo, você já agrega o valor porque você já tem essa peça, é mais fácil. Mas uma boa dica que você deu aí foi que é bom pedir antes uma foto, um vídeo para você já poder levar essa peça. Então vamos supor que é na sua casa o problema e eu sou o técnico. Eu falo, João, me manda aí um vídeo e tal, você vai mandar esse vídeo e eu preciso repor aquela peça. Vamos supor que aquela peça é R$ 100. Eu cobro 150 e vai ser mais 100 da peça, 250. Eu falo, João, 250, você fala, não, fechou, vem instalar. E aí eu comecei sem grana, peguei os R$ 200 emprestado. Como que eu faço para pegar esse valor de R$ 100 e comprar aquela peça? Eu já não tinha grana, cara. Qual que é a ideia aí para poder fazer essa reposição para o cliente? Eu cobro antes para o cliente, peço sinal, faço uma parceria com o depósito de construção para... Manda uma dica aí. Para quem está começando, como não tem muito dinheiro para investir, que o ideal é sim investir em ferramentas, buscar primeiro uma renda nas ferramentas, o que eu aconselho? A pessoa fazer uma parceria com alguma loja de material de construção, uma loja especializada em hidráulica. Aqui na minha cidade, às vezes, quando eu não tenho o material necessário na minha loja, eu tenho parcerias com outras lojas também, que aí eu consigo pegar o material, eles deixam marcado, por assim dizer, na minha conta, né, que eu já me conhece, já tenho todo o cadastro feito, e aí
eu levo até a casa do cliente. Vou te dar um exemplo básico aqui, que às vezes já aconteceu. Tem uma válvula que ela chama válvula, ela é é a válvula Max da Hydra, da Deca. E tem uma peça que chama SED. Essa peça, ela demora muito tempo para dar problema. Só que teve uma época aqui que deu tantos problemas nas casas que chegou a faltar no nosso estoque, não estava tendo no nosso fornecedor. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir até essa loja de material de construção. E o que eu fiz? Para ganhar tempo, eu peguei essa peça, deixei no condicional para que eu levasse na casa do cliente, e se nesse cliente tivesse o problema dessa peça da sede, aí eu utilizaria essa peça. Caso contrário, não tenho problema na peça, então eu devolvo para essa loja. Então, é isso que eu dou de conselho. Se conseguir, feche uma parceria com alguma loja para que você consiga levar já todo o material necessário, para que você economize o tempo. E outra, o que acontece em algumas lojas aqui? Eu pego o material, eu pago só daí 30 dias. Então, nesse meio tempo, se eu conseguir vender, conseguir colocar aquela peça, fiz a venda desse material também, eu posso pegar esse dinheiro, investir ou pagar as ferramentas, continuar fazendo mais manutenções e só lá na frente que eu vou estar pagando esses materiais que eu utilizei na casa do meu cliente. Entendeu? Então, acaba que você consegue ter um crédito, por assim dizer, para conseguir agregar mais em ferramentas. Pô, legal, cara. Você tinha tocado num assunto aí que é da demanda por cidade, né? Demanda por cidade. Você falou que onde você mora é pequeno, né? Tem quantos mais ou menos habitantes? Você sabe mais ou menos assim? Cara, chutando alto, uns 45 mil habitantes. Uma cidade bem pequena aqui. E sua agenda, todo dia você tem pelo menos quantas casas assim para visitar? Olha, posso falar por hoje. Hoje eu fui mais ou menos em umas 9 casas. Se eu não me engano, foram 4 casas na parte da manhã e 5 casas na parte da tarde. Pô, legal. E aí você me diz sobre. Porque assim, igual uma vez nós conversamos, às vezes parece um serviço que o dono da casa pode ir lá e fazer, não é bem assim, né? E aí, como que tá a demanda desse mercado, cara? Tem muitos casos, não é a maioria, são poucos casos, mas assim, não, são muitos, mas são poucos, por assim dizer. Que o cliente, às vezes, tenta mexer, fazer o conserto, e na maioria dos casos não vai conseguir. Pode ser que alguns casos consiga, coisas bem simples, mas tem muitos clientes ainda, a maioria dos clientes preferem não colocar a mão e não realizar o conserto e chamar um profissional. Parte de água é uma coisa assim, se a vedação não tiver 100%, se a montagem, a instalação não tiver 100%, vai dar problema. Então, posso dizer aí que 90% das casas vai ter algum problema no dia. Entendi. E assim, aqui na minha cidade eu conheço muitos profissionais. Profissionais que trabalham só com hidráulica, profissionais que trabalham com hidráulica e elétrica. E tem trabalho para todo mundo. Porque você pode pegar numa casa, eu posso citar várias coisas que pode dar problema. Uma torneira, registro de chuveiro, o próprio chuveiro, a pia do banheiro, uma ducha higiênica, o vaso sanitário, a pia da cozinha, o tanque, a caixa d'água, são várias coisas, né? Então, muitas vezes eu vou na casa dos clientes por causa de um problema e chega lá, eu tenho que realizar 3, 4 serviços. Hoje mesmo eu fui na casa de um cliente, era para mexer somente no registro de um chuveiro. Chegou lá, eu mexi no chuveiro, no registro do chuveiro e numa válvula de descarga. Então, acontece muito disso também, você chegar na casa do cliente por causa de um problema e o cliente às vezes lembrar de alguma outra coisa e te pedir para você realizar aquele conserto. E é muito importante também do técnico ser observador. Ele olhar em volta para ver se não tem mais nenhum outro problema. Porque às vezes a pessoa não viu, não prestou atenção naquele problema, e o técnico mostrar para a pessoa, isso aqui está com vazamento, isso aqui já está soltando, já vamos realizar esse conserto também para não ter um problema futuro, para não te pegar de surpresa, às vezes no final de semana, porque tantos problemas que dá no final de semana numa casa. Né?
E esse é um mercado que, além de você conseguir agregar bastante serviço, o cliente já te chama sim por bastante serviço. Eu posso mencionar vários casos aqui de clientes em que não queria mexer em alguma coisa e acabou mexendo porque já estava mexendo em alguma coisa na casa. Já quis fazer uma reforma geral. Mas essa área é uma área uma demanda muito grande. Naquela live que a gente fez há umas 2 semanas atrás, a gente viu ali uma pesquisa do IBGE, né, mostrando o tanto de residências que tinha em 2021, no caso. Mais de 72 milhões de casas. E aí, para o pessoal que está assistindo a live agora, pensa na sua cidade, quantas casas são construídas, quantos condomínios são construídos por ano, quantos edifícios são construídos. Aqui na minha cidade mesmo, tem um condomínio sendo construído, tem outros loteamentos que o pessoal já está construindo as casas. Então, casas antigas, já construídas, que vão ter muitos problemas, casas novas sendo construídas, que logo pode ser que dê problema, e a mesma quantidade de profissional. Você não vê profissionais iniciando nessa área. Então, o mesmo número de profissionais para mais casas sendo construídas a cada ano, essa área assim, é uma área assim, que é muito carente e a demanda é muito grande. E você tinha mencionado até na questão da pandemia, quando começou a pandemia, teve um boom tão grande que as minhas manutenções, assim, cresceram de uma forma muito grande, sabe? As pessoas começaram a ficar mais em casas, então, ou elas estavam usando mais as coisas e dando mais problema, ou elas, como estavam mais em casa, acabaram vendo os problemas que estava tendo na casa, e aí me chamava para poder resolver esses problemas. Então, até na questão da pandemia, é uma profissão, assim, que eu não parei. Até trabalhei mais ainda. A demanda aumenta, né? A demanda aumenta e falta profissional qualificado, né? Você tinha até me falado uma vez que em algum serviço, algum profissional foi lá e nem mexeu, cobrou e foi embora, né? Então falta, além da Exatamente. demanda, falta profissional qualificado, né? Na semana passada, eu fui mexer em uma válvula de descarga que um colega meu, eletricista daqui, da minha cidade, ele falou, ô João, tem como você ver uma válvula para mim em tal lugar? Porque eu passei para um outro rapaz fazer, ele falou que sabia fazer, ele foi lá, fez, ficou um dia bom, no outro dia já deu problema. E aí ele ligou para esse rapaz de novo, e esse rapaz ficava, não, eu vou voltar lá, eu vou voltar, pode deixar. Não voltava, ligava de novo, não, pode deixar que eu vou passar lá. E não passava. Então eu fui lá, resolvi o problema para ele, tá até hoje funcionando, né? Então tem muito disso também, aqueles que querem dar um de aventureiro, começar nessa área, mas não dá um suporte para um cliente, porque um bom técnico é aquele que também dá um pós, né, para o seu cliente. Tem que dar uma assistência, mesmo que foi por um problema em uma coisa que ele mexeu, ou se por alguma outra coisa, né? Por isso que essa área é escassa de profissionais especializados, de bons profissionais mesmo. Nesse caso aí, falta comprometimento, né? O que você disse, o pós, não atender só o cliente e ganhar ali, porque além dos clientes que você atende, esse mesmo cliente ele te chama depois também, né? No seu caso, Exatamente. ele vira um cliente fiel, né? Por isso que é muito importante o pós. Além do cliente virar o seu cliente fixo, você ter uma carteira de clientes, ele vai ver você trabalhando da forma certa e o que ele vai fazer? Vai te indicar para outros, para amigos, para colegas de trabalho, para parentes. E com isso, ó, vai crescendo o número de clientes seus. Então, Olha, ter o seu cliente bem assim com o seu trabalho, isso conta muito, viu? Porque tendo o feedback do seu cliente para outras pessoas, com certeza seu trabalho vai assim crescer cada vez mais. com certeza, cara. Você me falou aí do. Chegou no cliente, aí tinha um serviço, aí na verdade tinha outro também. Isso acaba aumentando a receita, né? Então, no caso lá, você pegou emprestado R$ 200, investiu, chegou no cliente, tinha 50, mas na verdade conseguiu fazer R$ 200 de serviço lá desse, né, cara? Faz um serviço de coisa. Por isso que é bom sempre ficar atento. Não ir só fazer o que tem que fazer, mas dar aquela atenção pro cliente, porque eu entendo
até as pessoas que já prestaram serviço para mim, quando o cara chega, por exemplo, até num carro, levou o carro no mecânico, o cara chega e fala, pô, William, você arrumou isso? Mas olha aqui, vem cá, já teve cara que eu falei, cara, esse cara é bom. O cara olhou, ó, vem cá, tá quase quebrando aqui e tal. É bom você ficar atento, precisa arrumar agora, mas você pode arrumar depois. Tem isso aqui também, ó, faltando óleo. Então isso faz diferença também, né? Porque daí aumenta o serviço ali, né? O LTV que chama. Você vai no seu cliente, dos R$ 50, você aumenta para 200. E aí, se você tem essa visão, você já pagou o investimento, né? Ajuda nas duas coisas, tanto nessa parte de você agregar mais trabalho e automaticamente você ter um retorno maior, como seu cliente vai ver que você está sendo observador, está mostrando assim que você sabe daquilo. Porque se o cliente não viu um problema e você viu, ele vai mostrar, ó, o cara conseguiu enxergar uma coisa que eu não vi. Ele vai dar mais credibilidade no seu trabalho. E desse serviço que eu fiz hoje, para você ter uma ideia, a cliente pediu para que eu desse uma olhada somente no registro de chuveiro, que é um serviço que eu cobro R$ 50. E o que eu tive que fazer além disso? Depois ela pediu para fazer um conserto de uma válvula de descarga antiga, uma válvula da Hydra, VCR chama, e um conserto do chuveiro. Então, um lugar que era para eu estar indo fazer um serviço que eu ia ganhar R$ 50, os serviços que eu fiz, no final deu R$ 180. Pô, legal. E aí é nessa ideia que eu quero entrar agora, cara. Em média, vamos colocar uma pessoa que está começando, tá? Não você que já está há um tempo, já está consolidado aí, onde você está, uma pessoa que está começando. Começou, investiu, conseguiu clientes. Se as pessoas querem saber como a forma melhor de conseguir clientes, se posicionar no mercado, fique atento aqui, porque nós vamos fazer algumas aulas também. O João vai falar bastante sobre isso. E assim, João, o que acontece? Foi lá, investiu, estou iniciando, consegui recuperar já o investimento. Quanto que um profissional desse hoje dá para fazer ali por dia e, consequentemente, por mês, cara? Quanto esse cara consegue de receita? Lembrando que a maior parte da receita vai ser para ele mesmo, né? Para o empresário. Vamos chamar de empresário. Por quê? Porque ele está só prestando serviço, só a mão de obra, né, cara? Na verdade, é só o conhecimento para poder ir lá e ter esse retorno financeiro. Exatamente. O cliente, o que ele vai conseguir fazer de serviço, então, para ele começar? Os clientes, eles variam. Então, por exemplo, tem cliente que vai querer que você faz um conserto de uma torneira e tem cliente que vai querer que você faz a troca da torneira. Então, vai depender do tipo de serviço que a pessoa vai estar fazendo, realizando na casa do seu cliente, e vai depender do tanto que o seu cliente vai estar disposto a investir naquele conserto. Né? Vamos dizer assim, investir, porque um conserto não é um investimento, não é um gasto. Né? Certo. Então, para uma pessoa começar, ela tendo 2 serviços no dia, coisa simples, 2 serviços dentre as muitas casas que existem aí, é coisa simples dela conseguir. Então, se a pessoa, nesses 2 serviços, conseguir fazer um conserto em uma casa, um conserto de uma torneira e um conserto de um registro de chuveiro, são coisas que dá para você, são serviços que você faz com 2 ferramentas, com uma chave de fenda, com um alicate bomba d'água, ou com alicate de pressão, ou com uma chave de cano. Então, um conserto de um registro, um conserto de uma torneira, em uma casa, ela já pode cobrar aí de R$ 80 a R$ 100 livre. Aí vai depender, se a pessoa vai ter um deslocamento, ela pode cobrar esse deslocamento. Mas livre a pessoa consegue tirar aí de R$ 80 a R$ 100 em um serviço. Agora, se ela vai na casa do outro cliente, tem às vezes os mesmos problemas, ou até mais, um conserto de uma válvula de descarga, uma torneira, que a pessoa pode cobrar aí R$ 100 a R$ 150, de forma livre também. Então, a pessoa em 2 serviços, ela consegue estar fazendo aí R$ 200, R$ 250 aí tranquilamente. Lembrando, somente com 2, 3, 4 ferramentas no máximo, tá? Não, cara, legal. Então, assim, ó, a gente jogando baixo, fiz umas contas aqui, a gente jogando baixo. R$ 100, o cara que está começando, você disse que atendeu hoje 8 pessoas, certo? Isso, foi 8 ou 9 casas que eu fui, eu não lembro Então, exatamente, mas foi mais ou menos isso. Já está em outro nível e tal. Então, nós colocamos ali 2 serviços no dia. A média aí de R$ 100. Se a gente pegar ali dias úteis, que dão 24 dias, se a pessoa for trabalhar no sábado, então ela tem um rendimento aí, inicialmente, você jogando bem baixo mesmo, porque como a gente viu, uma demanda que está crescendo, demanda de falta profissional, a pessoa tem R$ 2.400 por mês, só
iniciando bem baixo, jogo bem baixo, 2 serviços, a média de R$ 100 por dia. Então, seria esse valor de R$ 2.400 que dá 2 salários mínimos. E nesses 2 serviços, quanto tempo a pessoa demora para fazer esses 2 serviços aí? Cara, se a pessoa for fazer um conserto de uma torneira e de um registro, os dois ela vai gastar aí 20 minutos para fazer. Seja para trocar o reparo, seja para trocar só a borrachinha. 20 minutos os dois, contando, lembrando, mão na massa, não conta. Você chegar na casa do cliente para fazer isso tudo, você vai demorar uma meia hora mais ou menos para poder fazer. E agora, um conserto de uma torneira e de uma descarga, você vai demorar aí uns 20 minutos também. Então vamos pôr que dos dois você em uma hora consegue estar fazendo isso. 1 hora, colocar 1 hora. Então, se a gente pegar. Lembrando que é o começo. Esses serviços que eu estou te falando são serviços que eu hoje faço aí em 5 minutos ou menos, entendeu? Utilizando as técnicas que eu sei, as técnicas que eu ensino no meu treinamento, né, no Mestres da Hidráulica. Então, são técnicas que você vai ter aí um atalho, por assim dizer, para você conseguir realizar concertos mais rápidos, para, consequentemente, você conseguir ter mais tempo para fazer mais serviços. Não, legal, cara, porque se a gente pegar aqui, eu fiz um cálculo também, se a gente pegar 1 hora desses 2 serviços, 24 dias úteis, então tem 24 horas trabalhadas, né? Geralmente a galera trabalha 220 horas no mês e recebe ali um salário mínimo. Então, essa pessoa inicialmente, você colocando bem baixo, vai ser 24 horas trabalhadas, né? Que se a gente pegar aqui, ó, e dividir isso, a hora do cara tá valendo aí R$ 100 inicialmente. Vale sua hora ali, né? Então a gente pode ver pelos cálculos, a matemática, que realmente é um mercado que promissor, né, cara? Porque você está trabalhando 1 hora por dia, R$ 100, 24 dias você faz ali R$ 2.400, mais de 2 salários mínimos, já vai ganhar mais que a média do brasileiro. E aí um cara que já está indo, já está conseguindo clientes, usa as técnicas que você ensina lá no Mestre da Hidráulica. Quanto esse cara pode chegar por mês ali, cara? Assim, ó, trabalhando com isso, faturamento por mês. É muito variável. Esse cara passou para o próximo nível, tá? Agora a gente está falando outro nível que não seja os 2.400. Então, é muito variável, porque vai depender aí do tipo de serviço que a pessoa vai pegar, do quão rápido a pessoa consegue fazer. Lembrando que o rápido não é fazer de qualquer jeito. O rápido é você fazer de forma segura, mas conseguir realizar ele assim de forma mais rápida. Vou falar por mim, tá? Eu moro numa cidade pequena. Tem muitos outros prestadores de serviços aqui. Hoje, a minha renda ela vai variar aí de 8, 10, pode chegar até R$ 12.000. Por quê? Porque eu já consigo pegar serviços maiores, já consigo fazer mais serviços. Então, uma pessoa, vamos pôr aí com 6 meses, aprendendo tudo que eu, por exemplo, ensino no meu treinamento, como ela faz para captar cliente, os tipos de serviço que ela pode fazer, ela saber as ferramentas que ela vai precisar, ela pode chegar aí facilmente nos R$ 7.000, R$ 8.000 por mês. Pô, legal, cara. Que é uma renda bem acima do que o brasileiro ganha, né? R$ 7.000 investindo apenas o transporte, que muitas vezes pode repassar para o cliente, né? Isso, se você morar numa cidade grande, você precisa andar bastante aí para chegar na casa do seu cliente, você pode embutir esse valor aí no seu serviço, né? Às vezes pode deixar claro para o cliente, ou às vezes não, se você já quiser embutir, só passar o valor de prestação de serviço. O valor líquido que a pessoa vai tirar ali, né, vai ser de R$ 7.000, R$ 8.000, podendo chegar até mais. Como eu te falei, vai depender de onde a pessoa mora. Se a pessoa às vezes mora numa cidade grande, consegue ter muito mais serviços e conseguir fazer serviços maiores, com certeza ela pode chegar aí a muito mais de 7, 8 mil. Pô, legal, cara. Diante do que a gente falou aqui, chega de desculpas, né? Muita gente, as pessoas falam, não tenho ferramenta, não tenho cliente, não sei como fazer. É uma área boa até para quem não presta nenhum tipo de serviço, para quem está ali procurando algo, né? Uma nova profissão. Então a gente pode ver que, cara, é uma demanda promissora aí e vale a pena, né? Exatamente, porque você não vê pessoas começando hoje em dia.
Pode ver que a maioria das pessoas que realizam esses trabalhos são pessoas aí de 40 anos para mais. Né? Eu comentei antes, as pessoas, às vezes, eu chegava na casa dos meus clientes, eles se assustavam, falavam, mas é você que vai fazer isso? Será que você vai dar conta? Então, não é um mercado que cresce, assim, de profissionais. É uma área que cresce na questão de quantidade de casas, de condomínios, de edifícios, mas a quantidade de profissionais, ou ela tende a ficar no mesmo, ou ela tende a cair cada vez mais. A demanda cresce de forma vertical, né? E no caso dos profissionais de forma horizontal, que não falta nesse mercado, né? O que dá para ver. Nós estamos Hoje chegando. mesmo, Pode hoje falar. mesmo, se eu te mostrar como que tá a minha agenda para a semana, eu não tenho mais horário para essa semana. Né? Eu Nós estamos na tenho, segunda, né? estamos na segunda. E na segunda-feira e na terça eu já tenho algumas manutenções agendadas. Né? Porque assim, hoje em dia, como eu disse, eu já cheguei num nível que eu consigo agregar serviços maiores, serviços que são bem rentáveis, serviços que eu vou ensinar no meu treinamento Mestres da Hidráulica, para aqueles que já tiverem um conhecimento mais elevado. Né? Como, por exemplo, hoje em dia eu já trabalho aí com aquecedor solar. Então, esse é um trabalho por exemplo, você consegue realizar a instalação de um sistema de aquecedor solar em apenas um dia. E é um trabalho que você pode cobrar aí 900, R$ 1.000 para fazer em um dia de trabalho. Legal. Então, Também tá você... é algo que você vai colocar lá para quem Isso, quer se desenvolver mais nos mestres da hidráulica. Né? isso. Aqueles alunos que conseguirem chegar já num nível em que está tendo muito serviço, que já quer expandir mais, é uma coisa que eu já vou ensinar para esses que somente para aqueles que serão os alunos do Mestres da Hidráulica terão essa oportunidade. Né? Eu não vou ensinar a Passar pelo parte processo, né? isso, porque eu preciso que eles tenham o mesmo trabalho que eu, por assim dizer, as mesmas técnicas utilizadas, para que eles consigam assim agregar mais serviço e poder faturar aí muito mais. Entendeu? Essa semana mesmo, quarta, quinta e sexta, eu tenho 3 sistemas aí para tá substituindo. Pô, legal. Nós estamos chegando aqui perto do fim, 47 minutos, cara. Aí você tocou no assunto aí, pra gente finalizar, o que acontece? O cara lá que tá começando, né, começou a encher a agenda e tal, pro cara não se atrapalhar, que também é um fator, a falta de pontualidade, né? É um fator que pode prejudicar muito no início ali. O cara investiu, a gente deu dica pro cara conseguir o dinheiro, foi lá, conseguiu, tá conseguindo escalar, tá conseguindo cliente, e aí você tocou um ponto legal aí que é da agenda. Como que você faz aí para poder organizar essa agenda e não faltar com a pontualidade, faltar com o comprometimento ali com o cliente, cara? Como que você agenda isso? Por exemplo, até chegar lá, fazer o serviço, ir embora, ir no outro cliente. Porque assim, muitas pessoas sabem quando o cara vai lá, marcou 1 hora da tarde, chega 3, pô, a gente não vai chamar esse cara não, que nem vai indicar. Consequentemente, o cara perde cliente, perde indicações, enfim. Exatamente. O cliente, a partir do momento em que ele marca um horário com você, ele espera que você seja pontual em chegar o mais breve possível dentro desse horário, porque às vezes ele vai ter algum compromisso já agendado. Então é muito importante a pontualidade. Então, o que que eu faço aqui no meu dia a dia? Eu sei o tempo que eu demoro para realizar um conserto de uma válvula, de uma torneira, de um registro, para fazer a instalação de um chuveiro. Então, isso vai muito da pessoa, do que a pessoa, do que o técnico, do que o profissional conhece de si. Lógico que pode surgir os imprevistos, que às vezes acontece, sim. Mas o que que eu faço? Quando eu sei que é um trabalho, vou fazer uma manutenção de uma válvula de descarga, por exemplo, que eu posso demorar aí meia hora para fazer, o que que eu prefiro fazer? Deixo 1 hora agendado para esse cliente, porque pode surgir os imprevistos, eu posso, às vezes, precisar de uma peça, eu acabei esquecendo uma peça, preciso voltar para pegar essa peça, então vou demorar mais tempo para poder chegar na casa do cliente, porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Mas é muito importante você conhecer o seu tempo de trabalho, saber quanto tempo que você vai estar demorando para estar realizando tal serviço, e aí você vai fazendo de acordo, os agendamentos de acordo com aquele tempo
que você tem, mas sempre deixando um tempo reservado para os imprevistos que pode acontecer dentro do serviço que você vai estar realizando. Não, legal. Então a ideia é, se o cara vai fazer o serviço de meia hora, deixar 1h30 mais ou menos, né? Ele pode deixar 1 hora ali, tranquilo. É muito difícil ter algum problema que você vai demorar muito, 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 assim, para poder resolver, né? Mas, assim, a pessoa tendo o conhecimento necessário, né? Já aconteceu de chegar, quando eu era mais novo, né? De ir na casa do cliente demorar 4 horas para fazer um conserto de uma válvula até conseguir chegar na solução. Entendeu? Fiquei a tarde toda ali, cheguei 2 horas, fiquei até 6 horas da tarde para poder realizar o conserto e conseguir. Né? E o objetivo até do meu treinamento é poder ajudar os profissionais a economizar o tempo, porque eu vou mostrar como que faz tanto o conserto, como a manutenção, conserto, a instalação, quando surgir tal problema, o que tem que fazer, né? Então, tanto a pessoa vai saber como fazer o conserto, como também sair dos imprevistos que podem acontecer, entendeu? Então, é muito importante a pessoa ter o conhecimento certo. Top, cara, top. Então, nós chegamos aqui mais um fim, no fim, né, do primeiro aí de muitos episódios do Desencanando. Vamos dar 2 minutinhos aqui, João, para ver se a galera tem perguntas. Opa, com certeza. Ó, vi aqui que o Alexandre Vilela falou, olha, eu colocava válvulas bloqueadores de ar e pagava 8 na válvula, cobrava 150 a colocar. Cheguei a colocar 3 por dia. Então, se a gente pegar aqui que o Alexandre está falando, 150, 3 por dia, dá R$450, né, cara? Se pegar 8 reais, pode falar. E essa questão da válvula bloqueadora de ar é um trabalho muito bom de se fazer. Eu faço hoje em dia, faço menos, mas eu já fiz bastante, porque aqui tinha uma época na minha cidade que estava tendo muito problema com ar no encanamento. E isso aí realmente é verdade, porque eu comprava as válvulas bem baratas, umas válvulas de plástico, você coloca dentro do tubete ali do hidrômetro, e é um serviço rápido de fazer. E ó, para fazer esse trabalho, você vai precisar de uma chave de fenda e de uma chave de cano, uma chave de grifo. Por quê? São 2 roscas só. Você vai ter que tirar as roscas ali, desenroscar, você vai tirar o hidrômetro, colocar a válvula de ar e depois colocar de novo. Entendeu? Então, é um serviço que, nem ele estava falando, ele colocava o Alexandre falou, né? Colocava 3 no dia, cobrava R$150. Com 2 ferramentas você faz esse trabalho. Você vê que, calculando aí, R$426 de lucro, né? Vamos colocar que ele teve R$26 aí de transporte, de logística, né? Então, R$400 aí de lucro no dia. Isso aqui é 1/3 do salário mínimo, né, cara? Isso é 1/3 do salário mínimo. Em um dia de trabalho. E muitas desses casos aí, não sei no caso do Alexandre, mas você consegue estar fazendo esse conserto, cada um, você consegue aí estar fazendo em 15 minutos, surgindo imprevisto, 15, 20 minutos, mais ou menos. 15 minutos. Então, 1 hora para o imprevisto deu R$450, cara. 450 pau, né? Pô, legal. Vou dar mais um minutinho aqui, ó. A galera quiser mandar uma pergunta aqui pro João, tá? O João vai responder. E daqui a pouco a gente já encerra. Eu acredito que foi bem produtivo aqui, cara. Deu para dar várias dicas. O João, que realmente entende desse assunto aí, e quer transbordar o conhecimento para chegar em mais pessoas e poder ajudar aí as pessoas a chegarem ao faturamento aí de até R$7.000. Exatamente. Esse que é o intuito, né, desse nosso podcast. Esse é o primeiro de muitos. Poder ajudar vocês a desbloquear um pouco assim da mente, para que vocês consigam começar do zero, a ingressar nessa área que é uma área muito carente, uma área que precisa de bons profissionais para que consigam atender muito bem os clientes. E é uma área que, além de ser muito carente, é muito rentável, porque trabalhos simples que às vezes as pessoas não conseguem fazer, você consegue realizar muitos em um dia só, e você consegue ali, às vezes num dia, chegar a faturamento de R$300, R$500, que às vezes tem pessoas que demoram aí metade de um mês para conseguir esse valor. Né? Pô, legal. Então, a galera não mandou aqui, tem uma galera online, mas não mandaram ainda, tá bom? Nós vamos encerrar aqui, e também o que acontece, quem quiser colocar algum tema aqui que você queira aprender, tudo, a gente vai marcar com o João, marcar com a equipe,
e programar esse tema aí. Tá bom? Então, até a próxima. Abraço. Isso aí, obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês possam estar nos próximos aí, porque esse é o nosso intuito, poder ajudar vocês a ingressar nessa área. Um abraço, uma boa noite aí para todos.